Bora lá. Vamos ver o que tem de pergunta aqui para ti, ó. Não, isso aqui é do... Deu problema aqui, isso aqui é da última live aqui, ó. Vamos lá. 500 sites. O Marreco mandou, tá? Bitcoinheiro é assim, né? Quero me endividar e comprar Bitcoin para longo prazo. O que acha disso? Ah, isso é uma pergunta bem boa para quem... O que tu acha disso? Aí, eu não sou a favor de fazer dívida para nada, não. Para que você não precisa se endividar para comprar Bitcoin. Se organiza que dá para comprar Bitcoin. Mas, né, que os bancos não nos ouçam caso você pegue um empréstimo para comprar Bitcoin e ele se valorizar, depois você consegue pegar o dinheiro e pagar o seu empréstimo, né? E aí, dependendo se você tiver uma boa estratégia aí, você consegue pagar quase sem juros. Mas que o banco não nos ouça falando isso. Mas não, eu não indico você se endividar para comprar Bitcoin, não. Porém, dá para fazer. Eu acho, eu teria medo. Eu teria muito medo. Eu não faria isso porque eu teria muito medo. Mas, escutando umas pessoas que conheço por aí, tem gente que faz, principalmente funcionário público, que consegue o juro mais barato, né? Mas eu não... E você sabe que banco não perde, né? O banco, quando você deve para ele, depois você entra com um prejuízo lá na DRE dele, o banco nunca perde, o banco sempre está ganhando. Então, é por isso que tem gente que faz isso. Eu não indico fazer dívida para nada, assim, nesse ponto, assim, nossa, então vou fazer dívida, a não ser que você estiver morrendo, você depende do negócio, não dá, então vai lá, então faz, mesmo sabendo que vai pagar, paga a dívida se você tem a chance de salvar a vida de alguém que você ama ou de salvar a sua própria vida, mas dívida eu não gosto, não. Depende do momento, depende do que tá querendo também, né? Tá querendo pegar um empréstimo, comprar Bitcoin e sumir do país, daí também tem, né? Mas tem que ver o que é que tu quer e nunca mais poder voltar, daí tem que ver o que tu quer. Ô Marreco, não complica... Marreco, não complica a nossa vida, Marreco. Não complica a nossa vida, vai dar polêmica aqui. Ó, o Thiago mandou R$2. Obrigado, Thiago. Aluguel é melhor que casa em tempos de crise? Não entendi muito bem. Tu entendeu? Aí depende, né? Acho que ele está falando assim, aluguel para... Se você está pagando aluguel, por exemplo... Morar de aluguel ou comprar uma casa em tempos de crise? Você mora de aluguel ou você mora na sua casa em tempos de crise? Aí tem duas opções. Por exemplo, você mora na sua casa que você está pagando financiado. Se você deixar de pagar ela porque está em tempo de crise, o banco vai te tomar. E se você estiver pagando aluguel e também estiver em tempo de crise, o dono vai mandar você sair. Então, aí tudo depende. Entendeu? Então, assim, não, já terminei de pagar, tal. Aí sim, é uma segurança. Beleza, você tem a sua casa própria, e aí você perdeu o seu emprego CLT, então ninguém vai te despejar, não por enquanto, né? Porque se depender muito tempo de imposto também, você vai ser despejado. Então, aí o governo vai e pega de qualquer jeito. Né? A prefeitura, né, leiloa e tal, mas beleza, depende se é isso que ele quer dizer. Então, tudo depende, tudo dá para conversar. Tudo tem jeito. Isso aí tu vai ter que mandar uma mensagem lá no Instagram da Grazi, lá para explicar melhor, porque hoje em dia, antigamente, né, não acontecia isso de despejarem as pessoas por não pagar IPTU, essas coisas assim, né? Agora eles tomam a casa, né? Eles tomam apartamento. Toma tudo, então daí tem que ver, porque é melhor tu tomar um chute na bunda num negócio que não é teu do que do que é teu. Então tu tem que pensar direitinho. Eu vou me endividar aí, depois eu vou ficar um tempo pagando, não vou conseguir pagar, e aí depois vão me dar um chute na bunda por causa do imposto, isso, aquilo. Vai um aluguel barato e... tudo depende. Às vezes você pode conversar com o dono e falar assim, por exemplo, no caso do CLT ou até o empresário, olha, aconteceu um problema, eu preciso de uma ajuda, né? Estou pagando certinho há tantos anos, né? Você não consegue me ajudar com tal valor de desconto aí para eu conseguir
Às vezes a pessoa, para não manter o prédio dela vazio, né, ela aceita. Porque eu já vi alguns casos da pessoa comprar um imóvel, né, para poder investir, digamos assim. Ela já tinha um imóvel, comprou mais um para investir. Esse imóvel ser invadido e ela não consegue tirar o pessoal que invadiu. E aí? E aí o pessoal está lá morando e ela não consegue. E ela tem que pagar o imposto, porque se ela não pagar o imposto, a prefeitura vai tomar a casa dela. E aí? A prefeitura toma a casa dela, mas ela não consegue tirar as pessoas que invadiram a própria casa dela. Então, era a justiça. E aí a gente tem que esperar a justiça funcionar. Então, é que nem eu falo, tudo depende, tudo tem que ter um contexto. É um absurdo, né, meu? É um bagulho assim, né? É um absurdo, mas existe. São coisas que existem. Então, por isso que eu falo, em vez de você pegar o seu dinheiro e comprar uma casa para investimento, por que você não diversifica os seus valores ali, né, em alternativos, em bolsa, essas coisas? Esse negócio de fundo de investimento imobiliário, isso aí, eu já vi algumas pessoas falando. Eu acho que é menos arriscado que um imóvel, né? Sim. Ou não? Sim, mas é igual o Bitcoin, você tem que estudar. Porque se você comprar algum, por exemplo, eu já tive prejuízo com Fiagro, por exemplo, que é do agronegócio, já tive. Mas, em compensação, tem alguns fundos de shopping que me pagam muito bem, tem alguns fundos o de shopping eu acho que não tem como dar errado. Dependendo do vier outra pandemia, né? Porque na época da pandemia, pelo amor de Deus, eles judiam do lojista. Olha, se tem alguém que se fode, é o lojista. Isso vocês podem ter certeza. Um dia eu ainda vou fazer uma live bombástica nesse canal falando do meu relacionamento com o shopping. Tá? A gente pode até posso contribuir com essa parte também, porque assim, não é fácil, é que nem a gente estava falando, você falar que o empreendedor, ele não trabalha, que ele ganha muito, que ele está explorando, tudo depende, gente. Então, assim, se você soubesse a carga tributária que a galera paga ali, os valores que a galera tem que pagar, tem muita loja de rua que, além de pagar todos os impostos, tem que pagar para as pessoas não roubarem a própria loja dela. Se você não pagar para mim, eu vou deixar a galera fazer a festa na sua loja. E aí? Você perde sua mercadoria, você perde tudo. Então, entendeu? Tudo depende. Por isso que eu sempre volto nisso. Não, mas eu queria saber como é que funciona esses fundos. Assim, vamos fazer tudo hipotético, porque eu não quero, tá? Mas é hipotético. Se eu tivesse pensando em comprar uma loja de 50 mil reais para alugar, tá? Porque eu sei que não existe, você está dando um valor para. Não sei se existe também. Nesses fundos imobiliários, acho que é um fundo que gere vários aluguéis, é isso, né? Isso, aí tem shopping, tem galpão logístico, tem vários. É um fundo que gera vários desses. Esse o que eles prometem? Assim, como é que funciona isso? Como é que funciona esse negócio? Tu coloca o dinheiro lá, é uma empresa, é uma pessoa? Como é que é isso? Tipo, ela vai cuidar. Vamos supor, você coloca o dinheiro lá para uma pessoa gerir, né? Um fundo gerir, e aí você vai ganhar de volta em dividendos, até mesmo em valorização, né, de cotas. Então, isso pode se valorizar, mas geralmente nos fundos imobiliários a gente investe para ter os dividendos, para ter o retorno. Então, só que a gente não coloca também só tudo em fundo imobiliário, né? Sempre voltando. E aí, aquele negócio, você tem a oportunidade de comprar um imóvel, alugar para alguém e ter que ficar lá todo mês cobrando a pessoa do valor do aluguel. Você não sabe se ela vai te pagar ou não. Você não sabe se ela vai destruir o seu imóvel ou não. Eu tenho cliente aqui que deu dó quando a pessoa saiu da casa dele. A pessoa levou cano, chuveiro, os negocinhos de luz, espelhinho de parede, destruiu a casa da pessoa. Entregou assim, ele teve que gastar mais uns 10 mil para reformar, para conseguir alugar de novo. E aí foi onde a gente sentou e conversou. Ele falou assim, você vai seguir com esse aluguel ou você vai vender e vai investir? E aí ele estava pensando realmente o que queria fazer, porque o tanto que ele teve que gastar para poder colocar a casa em condições de novo.
Então, funciona assim, você coloca lá o dinheiro, né? Por exemplo, galpões logísticos subiu muito, deu muito bom agora, depois da pandemia, né? Então, tanto se valorizou em cotas, quanto nos dividendos para receber. Então, tá muito bom. E aí, isso não é indicação de investimento, viu? Pelo amor de Deus. Só estou falando do que o mercado está trazendo. Então... eu assim, eu também não, eu não investiria, tá? Porque eu acho diabólico isso, tá? Vou dizer bem claro para vocês. Com o advento da inteligência artificial, vai aumentar mais ainda. Se tu não tem problema com a questão diabólica, com o teu dinheiro tá sendo usado por coisas que de repente estão tirando o emprego das pessoas, coisa, eu não vejo como esse bagulho dá errado, porque vão tirar as pessoas, vão automatizar, vai ficar mais barato pela internet, vai ter todas essas coisas, não vai ter mais gente nas lojas trabalhando, então, né? Mas eu não... eu sou bem polêmico. Isso é polêmica. A minha opinião é um pouco assim, contrária dessa parte, mas não vamos entrar nessa seara. Como a elisão fiscal pode ser uma opção viável no contexto brasileiro? Sabe alguma coisa disso? Tem como ser viável a elisão fiscal no Brasil? Elisão fiscal, sim, é um planejamento tributário, né? Elisão fiscal é um planejamento tributário. O que você faz? Aí eu vou pegar, eu sempre trago exemplo, gente, de clientes, tá? Que eu tenho na minha carteira e que acontece muito. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele chegou até mim e que eu queria matar o contador dele. Porque o contador dele jogou ele num KNAI que ele vai pagar lá, vai começar a pagar, acho que 15% de imposto. Sendo que existia um caminho alternativo, tá? Que ele poderia começar a empresa dele como MEI, pagando 80 por mês, e quando ele começasse a faturar, que ele ia sim começar a faturar, que o negócio dele era muito bom, nós jogaríamos ele para o Simples, começando a pagar 6. Mas a galera foi lá e fez uma merda federal que já jogou o cara pagando altíssimo. Então, assim, você precisa de um planejamento tributário. Quando a gente procura contabilidade, muita gente vai na contabilidade pelo mais barato. Nem sempre o mais barato, tá? É ruim, mas você tem que sim ver as credenciais da pessoa. Eu sei que às vezes é difícil, que você não tem ninguém para perguntar, ninguém do seu ciclo que utilize contador, mas alguém em algum lugar vai ter, procura ali no Google, tem aquelas estrelinhas do Google de empresa e tal, dá uma pesquisada, porque tem gente que faz muita merda, digamos assim. E agora eu estou tentando consertar lá, fazendo todo um planejamento estratégico tributário para esse meu cliente, que eu vou trazer ele para poder pagar menos imposto. Mas isso é meio complicado aqui no Brasil, né? Eu vejo tanto desses erros, assim, eu vi tanto ao longo do meu tempo de vida. Eu já tô velho, né, gente? Tô com 50. Eu nunca pensei que eu ia dizer uma coisa dessa, tá? Mas nesse... e daí não quero que as pessoas estejam sendo substituídas por IA, né? Eu já tô com 51. Eu vi tantos erros assim, só de uma coisa básica, que era para ser básico, assim. Mas eu acho que a lei é muito, muito complicada, né? E aí eu acho que gera tudo isso, né? Então, assim, não é que a lei é complicada. A lei é clara. Se você for ler a legislação, ela é clara. Ela fala o que você pode fazer. O que você não pode, aí é que tá. Nem sempre a lei está escrita lá que você não pode fazer tal coisa. Se não está escrito na lei que você não pode fazer tal coisa, então aí é questão de interpretação. Então eu sempre costumo falar, você pode trabalhar na letra da lei, pode trabalhar também na ausência dela. E aí tudo vai depender. É claro que se você não estiver infringindo nada que estiver escrito na lei,
Entendeu? Aí vai questão de interpretação. E planejamento é isso. Planejamento tributário é isso. Você vai olhar para o cliente e vai falar assim, não, o que você faz? Ah, eu faço isso, isso e isso, mas aí eu tenho esse negócio. Ah, não, peraí, mas a lei diz que se você tiver essa parte aqui, você pode se beneficiar fiscalmente com esse tipo de tributo e tal. O caso da ST. Eu gosto muito de falar esse caso, o Marco pega bastante isso, e aí a gente estava discutindo esses dias, oficina mecânica, né? Pode usar a ST para se beneficiar lá de que é ST? Ah, desculpa, gente. A mania de contador achar que a coisa é o imposto de substituição tributária, né? Que a gente paga antes, né? Do coisa. Mas aí tem como você utilizar as regras de substituição tributária do imposto para poder se beneficiar dele. Então, tudo é questão de entendimento. Se você pega um contador que ele não sabe o que ele está fazendo, aí é onde dá essas merdas. Por isso que, assim, eu acho interessante as contabilidades dedicadas. Por exemplo, aquela contabilidade dedicada a restaurantes. Por quê? Porque ela vai pegar toda a legislação e mastigar a legislação para ajudar os restaurantes a pagar menos imposto. Ah, então eu tenho aquela contabilidade para a área da saúde. Por quê? Porque eles vão atrás de tudo quanto é coisa que ele puder da legislação para ajudar o pessoal da saúde a pagar menos impostos. Então, eu sou muito a favor dessas contabilidades segregadas, essas dedicadas. Que eu acho que funciona bem. Porque esse é um problema geral, assim, que eu vi durante a minha vida, né? Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Como é que faz? Ah, não sei, só um pouquinho que eu vou pesquisar. Ah, não sei se mudou a lei, peraí só um pouquinho. Ah, não sei o quê. E aí as coisas, se tu não tá, como muita lei, muita função, muita mudança de lei federal, estadual, municipal, né? Uma sobrepõe a outra, convenção coletiva que vem para tirar o imposto lá da coisa. Se o contador tá mais ligado num nicho, ele tá vendo aquele nicho ali toda hora. Se ele tá atendendo muitas empresas de nichos diferentes, não tem como, é praticamente impossível, né? Exato. Exatamente sobre isso. Eu, por exemplo, eu me especializei em MEI e serviços, sempre serviços. As empresas, uma ou outra eu atendo ainda comércio e tal, mas porque são pessoas conhecidas e que me pediram. E eu já falei, ó, na hora que você chegar em X crescimento, a gente vai procurar uma contabilidade especializada. Entendeu? Porque a minha especialização é em serviços e até tal coisa. Então, eu sempre deixo claro. Tu falou em serviço aí, eu me lembrei de uma coisa, mas antes eu tenho uma pergunta para ti. Mais uma pergunta para ti. Aí, ó. De novo, vamos lá no INSS. Por que o INSS deixa isso acontecer? Eu também quero saber. Por que não sai isso da minha tela? Isso aqui tá me perseguindo, meu. Esse INSS tá me perseguindo. Não, a gente não vai achar nisso, não. Aqui, ó. O Tuco mandou. Você acha que se dolarizar nesse momento é uma boa? A guerra pode impactar demais no valor do dólar versus BR? Obrigado, Tuco. Tuco mandou 1000 sats. Sabe alguma coisa sobre isso? Tu também assim, entende de guerra? De guerra, não. Guerra é fiscal. De guerra fiscal, até que entendo, sim. Mas assim, se o Trump solta uma bomba, né? E aí não precisa ser uma bomba nuclear, não, pode ser uma palavra dele, o dólar sobe ou o dólar desce. Aí você vai falar assim: dolarizar nesse momento é bom? Sempre é bom. Você não vai ter um momento da história que vai falar que dolarizar foi ruim para você. Não. Mas eu vou esperar o dólar cair para. Tá bom. Então aí você pega aí os seus últimos 12 meses. Quando que o dólar caiu? A quanto ele caiu para você ter? Ele caiu 3 centavos. Vale você esperar ele cair 3 centavos para você começar a dolarizar? Eu tenho parte da minha carteira em dólar. E aí o real desvalorizou quanto, né? Se ficou parado. Entendeu? O real, ele foi bom lá quando ele começou. Então, real e dólar compensava você comprar o dólar. Aquilo lá, falar para você, compensou muito você comprar dólar lá. Mas hoje você vai esperar até quando para começar a dolarizar a sua carteira? Então, eu sou super a favor. Eu tenho parte em cripto
Eu tenho parte em dólar, eu tenho parte ali em ações, eu tenho parte em fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, tá? Eu tenho bem diversificada a minha carteira. Eu gosto muito de trabalhar com cada ovo numa cestinha. Até porque a gente não sabe o que pode acontecer no país, né? A questão do dolarizar não é nem por causa de guerra, por causa de inflação, ou porque o dólar vai valorizar, é por outras coisas que acontecem, que existem nesse país aqui, que a gente não sabe o que vai acontecer. Sim, e aí você tem que estar preparado. É que nem o pessoal que vive em área de guerra, eles não são sempre preparados lá com os bunkers para entrar, comida para tanto tempo, tal. Eles não estão sempre preparados. A gente tem que imaginar que a gente vive no mundo de guerra, mesmo sendo assim, não tendo bombas aqui e tal, mas a gente sempre tem. Porque a nossa guerra aqui é interna, contra a inflação, contra dinheiro, desvalorização, entendeu? Até mesmo que nem você falou, não tendo serviço, acabando muito serviço, quando tem serviço, os valores do serviço estão lá embaixo. Então, a gente vive numa guerra. Ai, Leandro, capaz, que coisa! Como é que tu pode falar uma coisa? Tu esqueceu do plano Collor? Zélia Cardoso de Mello? Que as pessoas tinham dinheiro na conta e acordaram no outro dia sem nenhum centavo? Então, é importante, sim, conseguir fazer isso e ser como a Grazi falou. Aprenda, entenda, vá procurar uma pessoa que tenha esse conhecimento para dar de uma forma assim clara, que não vá fazer coisa que loucuragem, né? Hoje acho que foi até o Marcos que disse hoje que alguém tinha ligado para ele que ia ganhar, se ele investisse não sei quanto, ganharia 6% ao mês. Ô meu, isso existe. Eu disse, porque não mandou ele botar o dinheiro, quando desse o lucro, ele já. Mas você acredita que tem gente? Você acredita que tem gente que me chama no meu Instagram e fala assim, Grazi, se eu te der R$1.000 para você investir para mim, eu falo, opa, parou aí. Eu não vou pegar R$1.000 para investir de ninguém, eu vou te ensinar a investir. Eu falei, em momento nenhum você vai depositar R$1 para mim investir para você, o investimento é seu. Mas tem gente que faz isso mesmo. Tem gente que cobra e o outro cai, e tem gente que já se oferece para dar, para cair em golpe, digamos assim. Tem gente que pede para cair em golpe. Não, é uma loucuragem, né? Vocês, por cento do mês, até eu queria um desse.